Então acho que vamos conversar das coisas mais projetando capistão no geral, né? Vamos conversar dessas coisas assim, mais estruturadas assim primeiro, né? Que tem mais a ver diretamente com a elaboração de uma área, como eu falei, né? Para quem está chegando novo agora, a elaboração de a ideia que eu quero fazer, que eu estou experimentando aqui, que eu tenho também outras ideias empresariais ao redor, é de criar uma área pra gente na cidade, tentando manter isso numa cidade só, né? Ou uma série de áreas muito próximas, com uma alta densidade de libertários, de maneira que a gente pode viver mais próximo das pessoas que defendem as ideias que a gente defende, sabe? Como para a gente estar para facilitar outras iniciativas também, como educação domiciliar, empreendedorismo, empregar pessoas, etc. Criar uma área de maior densidade de liberdade. Não estou dizendo assim que vai ser puramente libertários, porque não tem como fazer isso. Obviamente eu gostaria que fosse, mas porque ainda vai ter as pessoas da cidade, mas com uma densidade maior do que o maior, do normal. Essa é a ideia. Então, aqui eu estou fazendo alguns exemplos, alguns estudinhos em agricultura, que isso é para uma empresa específica que eu quero abrir. Mas uma coisa que eu percebi é curioso. Acho que todo mundo consegue ressoar com isso de alguma maneira ou outra. É curioso como você percebe que você focou demais numa ideia e isso que ser completamente outra também. Porque o conceito geral da coisa aqui é do que eu estou fazendo aqui, né? Embora não pareça que tenha sido muita coisa sendo feita, é testar coisas para agricultura, para técnicas diferentes, para especialmente horticultura, algumas coisas específicas, culturas de valor mais agregado que eu posso fazer numa pequena área, né? Eu adoraria testar isso com gado também, com várias outras coisas, mas eu não simplesmente tenho os recursos para isso. Muito menos o tempo, nem os recursos para contratar alguém para fazer por mim. E eu estava focando nisso porque a ideia original, e ainda se mantém, é abrir uma empresa com isso e poder contratar pessoas de maneira geral libertárias, poder gerar empregos e poder gerar sustentação econômica para uma área dessas, né? Para poder atrair pessoas através de empregos e outras possibilidades. E esse projeto continua, só que ele está sendo cada vez menor dentro do grande plano do que eu estou fazendo. Porque eu percebi que, assim, isso é meio planejamento central, né? É meio idiota isso. Assim, eu vou continuar fazendo isso, eu vou continuar querendo atrair pessoas assim, eu vou querer continuar, eu vou continuar querendo abrir essa empresa e tudo mais. Em parte já estamos abrindo ela, na verdade. Mas eu percebi que eu deveria colocar mais abertura. E outra coisa também é que eu não pensei, eu não considerei tão primariamente onde as pessoas morariam. E isso eu saquei mais especificamente quando a gente foi visitar uma parente nossa que mora num condomínio fechado em 4 Barras. Não é bem um condomínio fechado, mas era uma fazenda que foi loteada. E uma coisa que eu percebi naquela fazenda que muitas pessoas achavam que era, na verdade, um defeito ou uma coisa estranha, eu olhei e eu percebi um lado muito bom e positivo para um contexto do que eu quero propor aqui, que era, os lotes lá são enormes. Você tem lotes de 1.000 metros quadrados, você tem lotes de 2.000 metros quadrados, dentro de uma cidade de 100 mil habitantes. Então, quer dizer, claro, é já um pouco mais na periferia, assim, e 4 Barras já é uma cidade periférica de Curitiba, mas o fato é que as pessoas tinham muito espaço. E aquilo era mal aproveitado porque as pessoas não tinham ideia de fazer coisas em cima, era basicamente gramados e cachorros, era meio idiota até. Mas eu olhei aquilo e pensei, pera, e se a gente fizesse uma situação que é o seguinte? Porque eu tava vendo terras aqui para comprar também nessa cidade, eu tô em Tijucas do Sul, no Paraná, tava vendo terras e eu vi várias terras ruins, ruim mesmo, assim, às vezes com preço que você olha e fala, tá barato, mas é uma bosta essa terra. Mas nunca me ocorreu de simplesmente comprar coisa e lotear para pessoas poderem vir e morar aqui. Claro, lotear isso exclusivamente para libertários, seria a ideia. Eu acho que nem liberais, eu acho que seria exclusivamente libertários na primeira fase. E lotear isso de uma maneira a ter grandes lotes, alguma coisa assim, acima de 700 metros quadrados, acima de 800. Porque daí o que acontece? Você pode construir a sua casa e ainda ter um espaço para ter alguma coisinha, para ter uma empresinha, para ter alguma coisa, seja alguma pequena coisa de agricultura, seja ter alguma empresa, seja alguma coisa. E o que acontece? Eu precisaria de 10 ou 20 pessoas por 20 mil reais cada. Isso eu conseguiria erguer entre então 200 e 400 mil reais, o que me permite comprar aqui alguma coisa como
50 a 100 mil metros quadrados sendo muito amplo. Isso já me permitiria fazer um loteamento bem amplo e ter essas primeiras pessoas, depois ir vendendo os outros como uma forma de financiamento. Isso é uma empresa. Aí você fala, mas Rafael, mas aí nem vai ter muito emprego. Sim, mas não é possível que não tem 20 libertários no meu canal que trabalham de uma maneira tal que foda-se onde eles moram. E eles teriam interesse nisso? Se eu conseguisse erguer 10 já dá uma galera. Eu consigo? Eu consigo. Então eu comecei a pensar nisso também, sabe? O que eu quero falar é isso. Eu acho que eu foquei tanto em produção, agricultura, lá, essas coisas assim, em geral, os empregos, que eu esqueci de simplesmente pensar em... Chama os caras. Certamente tem que ter 10 ou 20 pessoas num canal de 420 mil inscritos que se alinham muito ideologicamente e falam: Spalvó. E a gente não tá no meio da puta que pariu, de novo. Aqui parece que a gente tá no sítio sertão, uma coisa assim mesmo. A gente tá a 50 minutos de carro do centro de Curitiba, ok? Lá do centrão mesmo. Pra paulista, isso não é nada. Pra carioca, isso não é nada, ok? E justamente para quem mora no interior, você está acostumado a ir de carro 1 hora para qualquer lugar, já é uma coisa relativamente normal. Inclusive, tipo, a cidade de Tijucas mesmo é, tipo, ali assim, é tipo, 1,5 km para lá. É só que tem as árvores no meio, você não consegue ver, mas já é a cidadezinha ali, tem 15 mil habitantes e tal. Então, me ocorreu de fazer isso, de fazer essa iniciativa de tentar erguer fundos com... basicamente, quase investidores anjos, porque na verdade eles estariam comprando um terreno que eles não sabem qual é ainda. Então a oferta seria, olha, eu vou comprar um terreno, isso vai ser loteado exclusivamente entre libertários, e vocês vão ter o direito de primeira escolha. Vai ser um lote de 1.000 metros, 1.500 metros, certo? A ideia é fazer esses lotes grandes e também colocar lotes pequenos. Eu não quero fazer aquela coisa quadradinha estúpida, eu acho muito idiota isso. Eu tô virando muito fã de parametricismo ultimamente, então eu quero fazer alguma coisa nessa direção. Se você não sabe o que é parametricismo, vai lá e procura. Um dos maiores expoentes, se não o maior expoente, é o Patrick Shoemaker. O Patrick Shoemaker é anarcocapitalista, é um arquiteto e urbanista anarcocapitalista, então massa pra caralho. Mas eu gosto dessa ideia de ter lotes grandes para isso, essas pessoas teriam primeira escolha. A gente provavelmente vai ter lotes pequenininhos. Eu até gosto da ideia de ter lotes micro também, que você só colocaria daquelas casas container, sabe? Tipo, o lote custa 5 mil reais, uma casa container custa 25 mil reais, então por 30 mil reais você consegue morar no lugar. Plonk, pronto, sabe? Eu gosto dessa ideia. Então esses primeiros investidores teriam direito de primeira escolha nesse terreno, obviamente eu moraria nele também. Eles teriam os terrenos grandes e daí a gente lotearia outros grandes, outros pequenos e iria vendendo isso com o tempo. E isso dá pra erguer uma grana foda nisso aí. Dá pra fazer um projeto muito massa. Olha a fofura dos 2 filhotinhos querendo vir brincar comigo ali atrás. Oi, coisinha. Tem 4. Das 3 peixes. Tem uma que é mais monga e ela fica só lá na casinha dela e não faz nada, mas enfim. Mas eu tô pensando nesse projeto como primeiro passo. Até porque o capital que dá pra erguer com isso ajuda a turbinar e facilitar os outros. E foi a descoberta, assim, eu calculei isso tudo na minha cabeça, que a gente foi lá ver essa pessoa, e a gente assim, descobriu o buraco por onde as galinhas estão entrando. Ok. E agora as crianças querem cá. Ai, meu Deus, momento fofura. Deixa eu ir pra grama antes que eles rasguem toda essa lona aqui. Mas eu tava nesse condomínio fechado lá, e com segurança e tudo mais, e toda essa ideia me ocorreu assim em 43 segundos, que eu pensei tipo, eu sou muito burro de não ter pensado nisso antes. E porque isso já ajuda a criar uma base de clientes também para outras coisas que a gente vai fazer no futuro. Então, tudo encaixa tão bem. E eu tô realmente tentado a fazer isso, porque é uma coisa que, assim, abrir uma empresa para fazer isso, eu não sei exatamente qual seria a parte legal para fazer isso, mas eu suspeito que não seria terrivelmente complexa. E eu poderia resolver isso antes de dezembro. Esse ano podia já estar rolando. Eu lembro especificamente de um terreno que eu fui ver aqui. Ele estava coberto de eucaliptos, então ele estava basicamente destruído, a terra estava detonada. Ele levaria assim 2 anos para recuperar ela para alguma coisa útil. Mas você poderia cortar todos os eucaliptos e ela estava custando tipo 70 mil reais o alqueire. E era acho que 2 alqueires e meio, alguma coisa assim. Então isso dá 48 mais 12, 60 mil metros quadrados por 140 mil reais. Era alguma coisa assim. Se você colocar ITBI, etc., dava 140 mil reais. Então, essencialmente de graça.
Então eu tava pensando, puta, se tivesse comprado... Se pá, esse lugar tá à venda ainda, inclusive. Ele é, acho que talvez 10 minutos de carro daqui de distância, então... Eu tô pensando que eu conseguiria fazer isso. E começar a fazer um projeto de urbanização assim, exclusivamente libertário. E inclusive seria legal para divulgar isso no segundo turno, né? Atenção você libertário que tá pensando, puta, fudeu mesmo. Vem com a galera, cara, vamos ficar de boa aqui. Eu acho que seria um ponto de venda legal. E de novo, eu só preciso de 10 ou 20 pessoas. E assim, porque eu provavelmente compraria a terra R$4 o metro quadrado, possivelmente. 5, 6, talvez, não sei. No máximo, eu não usaria ir além disso, acho que 6 já tá muito alto, eu diria 4. Ó, descobri quem que tá revirando esses negocinhos, é os dog. Mas eu conseguiria fazer isso e... Psst, saiam daí, vocês só estão fazendo bagunça. Saiam daí, essas pesquinhas, eu vou ter que limpar essa porra, Mas eu estaria revendendo isso a 10 ou 15, ou talvez esticando assim R$20 o metro quadrado para essas pessoas. E elas teriam direito de primeira escolha. E também a gente faria, obviamente, a infraestrutura toda, né? Colocar luz, colocar poços artesianos, porque não tem como fazer saneamento muito distante. Mas fazer toda essa infraestrutura e tudo mais, e ainda fornecer um negócio de segurança, eu acho que isso teria um valor. E o valor agregado, claro, de você estar cercado de libertários. Então... Eu tô realmente considerando fazer isso. Eu preciso conversar com o pessoal, mas quero já flutuar essa ideia com vocês. E daí você pode até se preocupar, mas Rafael, você vai ficando rico com isso? Bom, sim, mas também quem tá comprando isso, né, sabe que os bichinhos estão aqui todos querendo caos. Quem tá participando disso saberia que tá ajudando, o dinheiro que vai ser usado, que vai ser ganho nisso, né, que for ganho nisso, vai ser utilizado para abrir empreendimentos como esse ou outros empreendimentos também, ou como seed capital, né, para fazer outros empreendimentos libertários diversos nessa mesma área. Então você seria meio que um early investor. Vocês estão roendo minha calça, bichos. Esses bichos estão muito mongos, caramba. Se eu for para cá, eu acho que eles vão ter que dar a volta. Aí eu me livro deles por um pouquinho. Ok. Mas isso seria capital para fazer outros empreendimentos, outras coisas no futuro que ajudariam o movimento libertário também. Então, assim, eu tô ganhando dinheiro com isso, mas, bom, isso vai virar outras coisas também. Então, eu acho que tem um fator legal nisso, assim. E, de novo, cara, seria um valor barato mesmo, assim, porque daí a gente venderia lotes de 1.000 metros quadrados por... Porque, claro, os primeiros pagariam muito barato, então eles pagariam, assim, R$20 mil cada para um lote de 1.000 metros. Tá legal. Tem lotes em 4 barras sendo vendidos de 1.000 metros por entre 40 e 70 mil reais. Teve um que eu vi de 135 e aqui em Tijucas também tá difícil. Então, para esses primeiros investidores sairia barato. Dependendo do mercado, a gente pode tentar até subir isso para 25 para ver se a gente consegue pegar um terreno maior. Mas daí a gente revenderia pros segundos, depois que a gente tivesse tudo feito, né? Aí o preço subiria, assim, para um relevante, tipo 40 mil, pra gente vendendo com calma também, não tem que ter desespero, nada assim. É um projeto que eu tô pensando, eu queria saber o que vocês acham disso. Mas bom, voltando ao tema clássico, então, fazendinha agora, quais são as lições? A primeira lição é que cachorros fazem um estrago desgracento, vai ser um saco limpar essa porcaria depois. Mas, fazer o quê? Mas aqui o tema hoje é geada. A geada detonou tudo aqui e isso na verdade é bom, e a gente teve as lições de o que sobrevive à geada e como a gente pode usar isso como culturas de cobertura para ideias futuras e tudo mais. Porque esse que era uma dúvida que eu tava, né, que eu tinha manifestado nos últimos vídeos, o que vai sobreviver. Claramente as cúrcumas não. Era meio que o que eu esperava, honestamente. E é bom a geada porque ela já mata tudo, já limpa tudo, então eu vou até falar para cortarem a grama aqui, cortar tudo, porque daí quando você corta tudo e as plantas estão bem fraquinhas, as próximas 2, 3 geadas que vierem vão realmente matar tudo e daí acabou. Inclusive aquela área, tal, cortar aquelas fissales, dane-se e tudo mais. Ele fala só para deixar esse meio aqui, para a gente poder comparar isso depois, e os alhos poroli. O resto a gente pode deixar simplesmente o mato caído por cima. E dado que a gente já está se aproximando do solstício de verão, que é 21 de junho, hoje é dia 15, que é o dia mais curto do ano, eu acho que mais umas 3 semanas basicamente não dá tempo das coisas germinarem de novo, ou de pouquinhas coisas bestas assim germinarem. Aí a gente faz outra cortada de grama, e daí já planta em tudo isso, em tudo mesmo, assim, exceto a área de alhos porosa ali, que agora eu descobri que pelo jeito é uma cultura de inverno mesmo. A gente semeia tudo com cover crops, com plantas de cobertura,
para ficarem em fim de julho, agosto, setembro e possivelmente outubro, né, que é tempo de eleição. Então a gente vai ter 3 meses delas crescendo e ajudando a nitrar o solo, ajudando a abrir o solo, ajudando a colocar carbono dentro e tudo mais. Eu acho que isso vai dar certo porque eu vi que o feijão fava conseguiu reagir muito bem, então acho que eu suponho que ele consegue germinar relativamente bem. Eu não sei se talvez ele não consiga se estabelecer. É possível, porque na verdade ele parou de crescer um pouquinho. Não sei se talvez ele fosse uma cultura. Talvez eu comece a semear esses cover crops em agosto. E até lá a gente só faz algumas cortadas de grama. Mas a ideia é daí deixar tudo assim mesmo, não precisa cobrir assim. Eu estou inclusive cogitando, na verdade, tirar essa lona e deixar o solo respirar um pouco, não sei. E depois só entrar com os cover crops em agosto, ou só tirar lá em agosto mesmo e dane-se até lá, deixar isso coberto mesmo e vendo o que dá. A gente teve geadas fortes pra caramba aqui, né? Os nossos feijão que eu tinha derrubado do outro dia, a ideia era só derrubar mesmo, eu não devia nem ter deixado ele ir pra vagem, mas ele foi muito mais rápido do que eu imaginei. Morto, tudo aqui morto também, e isso ajuda a resolver aquele problema de nitragem do solo. Acho que a gente vai usar isso como uma técnica, a gente pode pensar isso numa técnica em terra que está parada, e plantar feijão assim antes da época das geadas fortes um pouquinho, deixar a geada matar tudo e usar isso como uma técnica barata de nitragem de solo, se vale a pena, porque eu acho que é mais barato você plantar o feijão do que comprar um nitrogênio, aplicar e tudo mais, entendeu? A lógica já acho que vocês entenderam. E é uma forma de controle de mato legal. Eu acho que eu me perdi um pouquinho. Mas é legal que a geada matou tudo isso, algumas graminhas voltaram, mas de novo, eu acho que só a gente passando o cortador de grama te deixa elas num ponto que elas estão fracas demais para se reconstituir e usar isso como um weed control. Alhos poró indo bem. Pelo jeito isso aqui é uma coisa que você tem que plantar em abril. Planta em abril e deixa por cima do ano. Eles não oferecem muita cobertura de solo, mas a gente pode fazer isso, pode pensar isso mais como uma coisa assim pro ano que vem, para abril do ano que vem. E tem um alho poró perdido aqui e outro ali. Isso dependendo do que os cachorros vão deixar, né? Mas bom, a ideia, eu tô pensando nisso das cover crops agora e pensando em quais espécies que eu consigo encontrar que são tipo feijão fava, que vão claramente cagar pra geada e continuar operando. Porque enquanto elas estão operando, enquanto eles estão metabolizando, você vê até que tem algumas folhinhas mais novas, então você consegue ver que elas... O crescimento pode estar muito lento, mas ele está acontecendo. Ela está nitrando o solo. O feijão fava, ele nitra o solo, ele é um legume, ele bota nitrogênio no solo. É uma planta viva, ele está colocando carbono dentro do solo, ele está ajudando a alimentar toda a biologia do solo. Então, eu quero trazer mais disso. E a única coisa que a geada fez foi queimar as flores. Mas eu acho que eu até gosto que isso aconteça, porque o que isso faz é com que a planta não gaste energia formando o seu fruto. Porque o que acontece é que daí ela vai, então, puxar mais nutrientes do solo para tentar formar um fruto, puxar o nitrogênio que ela criou e tudo mais. Eu não quero que ela faça isso. Eu quero que ela deixe. Então, o fato da geada impedir ela de colocar frutos, na verdade, é uma coisa boa dentro desse aspecto dela ser uma cover crop, dela ser uma planta de cobertura. Eu suponho. Talvez tenha alguém que entende pra caralho de agricultura que tá pensando, nossa, Rafael, nunca vi alguém falar tanta merda. Mas, ó, você vê que a gente encontra uma vagem aqui, teve uma que eu encontrei ruída e meio que é isso. Então, toda vez que a planta faz isso, ela tá gastando energia. É por isso que eu não queria que o feijão fosse para semente, que ele formasse vagem e tudo mais, mas isso aqui eu vou deixar no solo mesmo. Eu acho que a maior parte dos feijão que ele formou aqui não são viáveis e deixar isso se decompor. E a gente pode inclusive colocar outro material por cima, né, restos de grama, coisas assim por cima e tal, para ajudar a decompor. Meu Deus, vai dar uns escavadores esses bichos. Dá uns probleminha. 4 furacãozinho. Mas deixar isso se decompor e alimentando o solo. Eu não queria que isso acontecesse, eu queria que o feijão tivesse morrido no estágio de flor. Mas bom, isso aí ia exigir que eu estivesse aqui o tempo todo e enfim, ou que alguém estivesse administrando isso o tempo todo, não aconteceu. Isso posto, vamos aqui para as nossas physalis. Então, como esperado, a physalis aguenta uma geada leve, mas geadas pesadas simplesmente morrer. Isso aqui é para vocês verem quanta physalis que, bom, perdida, né? Eu duvido que tenha alguma coisa útil aqui dentro, ela é simplesmente muito úmida, então dá a coisa toda como perdida.
Mas isso aqui é só a quantidade de ficeles que a gente produziu, de novo, com menor esforço, sem treliçar a planta, sem ver distâncias ótimas, porque agora você consegue ver bem as distâncias deles. Sem ver distâncias, sem nada. Só jogando os baguinhos a gente conseguiu isso. Então, claramente é uma coisa que funciona. O alecrim, que não foi no verão, pelo menos resiste à neve, a geada. E é interessante ver trevo. E, bom, essa grama se fudeu também, que eu queria mesmo que ela acabasse. Interessante ver o trevo vindo. E, bom, agora vocês conseguem ver também porque tem tanta língua de vaca aqui. Ela simplesmente é o que sobrevive no inverno e consegue manter o seu ciclo. Então se torna a planta mais resistente. Esse é um princípio bem do Mark Spitznagel, né? Ataque vence jogos, mas defesa vence campeonatos, né? Enfim, a gente vai tirar isso aqui tudo também. Acho que vou mandar cortar tudo isso aqui, não tem problema. Inclusive esses temperos também, e inclusive a nossa framboesinha lá. Depois eu faço outra coisa, a gente organiza isso melhor, mas por enquanto eu só vou pedir para cortarem toda a grama aqui mesmo e deixar isso tudo se decompor e morrer em cima do solo. E daí a gente entra daqui uns 2 meses com as nossas plantas de cobertura. Já plantei as fissales em casa, que vão ser as mudas aqui. A gente tá tendo que rodar aquecedor e tudo mais para sementes germinarem direito e tudo mais, mas vai dar certo. E daí, acho que em agosto a gente volta mais para organizar e alinhar as camas aqui e tudo mais. Ou não, né? Na verdade a gente provavelmente vai fazer tudo cover crop quadrado, né? Indistinto. E depois em outubro ou novembro, quando depois da eleição tiver tudo passado, tiver tempo, focado e tudo mais, acho que até depois da eleição eu posso tirar uns 2 dias de férias aqui pra fazer isso, só pra limpar a cabeça. Aí a gente vai refazer as leiras mesmo, tudo certinho, e depois tentar encontrar os alho poró de volta pra fazer um alhinho poró na chapa, que é muito bom, aliás. Pelo jeito que tá se configurando é isso aí, e daí a gente vai falar ao longo da série secreta nos próximos episódios mais sobre os outros planos e tudo mais, porque aqui acho que vai ser mais nadas acontecendo. Mas eu acho que é isso, gente. Tchau, tchau. Aliás, é por isso, não tem nem o que fazer hoje, tipo... isso aí, morreu tudo. Boa, clã, é basicamente isso, sem trabalho hoje. Gostei. Tchau, tchau. Aliás, eu resolvi fazer um adendo, que é uma daquelas lições agro pra vida que você consegue fazer com economia. Vocês lembram que isso aqui é aquela soja, né, que eu falo que tem um solo bem ruim aqui, de fato, isso é a pior propriedade, a pior área da propriedade. E o que tá crescendo agora nela... supostamente é azevinho, supostamente, deveria ser. O que aconteceu aqui? O que aconteceu foi que pequenas demorinhas aumentaram. Isso é uma lição importante em agro. Foi pequenas demorinhas que foram somando e o plantio a colheita da soja que estava aqui demorou um pouquinho, porque o plantio dela demorou um pouquinho, isso acabou atrasando esse plantio de azevinho umas 3, 4 semanas. E forçou a semente a ser plantada mais no frio, quando a planta tem muito mais dificuldade... Estou tretando aqui. Quando a planta tem muito mais dificuldade de se estabelecer. Então você vê em vários outros terrenos pela cidade... Gente, quanta fúria vocês dois... ó, esse é o nervosinho, falei que era... nervoso. Peste. Você vê em outros lugares da cidade, você vê um azevinho bem estabelecido, bem verde, bem dessa altura, assim, bem colocado. E aqui você ainda vê, tipo... O importante é ter saúde, né? Porque demorou um pouquinho a mais para colocar, a temperatura baixou um pouquinho mais, a germinação deve ter caído assim um pouquinho e o tempo da planta se estabelecer, punir a coisa e esse é o problema. E aí você tem um pasto um pouquinho mais fraco, que significa um gado com um pouquinho menos espaço para comer, significa mais despesas com milho, blá 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 blá, e esses problemas vão empilhando. E eu quero fazer uma analogia meio porca com isso, com o intervencionismo, certo? Você precisa que as coisas estejam num timing certo, você precisa que as coisas estejam organizadas de uma maneira certa e você precisa que o empreendedor faça isso certinho. Quando você tem pequenas intervenções estatais em cima, você fala, não, mas é só um custinho aqui, não, mas é só essa regulação. Mas, gente, é só esse papelzinho. É só passar na fiscalização. Poxa, é tão pouco. Pois é, esses tão pouco vão empilhando. E eles eventualmente causam um efeito de atraso, que é como esse pasto. Quer dizer, é um atraso de... acho que foi 3 semanas que foi o pasto, que foi o plantio dele. Aí você pensa... quem entende um pouco mais de agro já sabe que isso é um tempo meio grande. Mas a maior parte do público vai falar, tipo... 3 semanas foi... por que é? Dane-se essa graminha pro boi comer. Pois é. Isso vai empilhando. Isso pode causar uma perda de peso no gado. Que gera um novo custo que pode levar 2, 3 anos para ser limpo, para desaparecer, né, o custo desse errinho.
E isso é o que pequenas intervençõezinhas na economia vão fazendo. Elas vão empilhando coisas que criam gastos, que atrasam a coisa. Aí, ao invés de você ter uma empresa bonita, firmada, bem germinada, né, também você tem uma coisa meio... E da galera falar, mas gente, qual é o problema? Vai demorar uns 2, 3 anos para recuperar isso, cara. Quanto mais o capitalismo fica avançado, quanto mais a competição fica intensa, menor é a margem e maior é o dano que um pequeno custinho é colocado. Quando você tem uma empresa dando certo pra caramba e você coloca um custinho, meio que dane-se. Agora quando você tem um mercado robusto, já colocaria, você coloca um custinho em cima de algum, você pode quebrar uma galera. E isso é só uma analogia que eu acabei de inventar agora. Pode não ter sido 10 de 10, mas eu espero que tenha sido ilustrativa. E vamos terminar com os cachorros quebrando porrada, ou não. Filhote é uma coisa. E é bem a monga. A monga que é a pretinha, que é meio monguinha, meio tapadinha, ela fica no canto dela, menorzinha, e o nervosinho. Saco. Peste.